pessoal, eu me chamo Paloma, sou a namorada do Rafa, tô invadindo hoje o canal dele aqui para falar um pouquinho do acidente na visão do familiar. Claro que o acidente atingiu em cheio o Rafa, né, foi a pessoa que mais sofreu com isso, mas a gente também, os familiares também sentiram essas mudanças. E eu vou falar um pouquinho para vocês agora a minha visão. Bom, o dia do acidente, o Rafa já falou, já contou pra vocês, mas eu vou narrar um pouquinho só pra dizer o que eu senti no dia, né? Então eu tava fazendo lanche, o Rafa saiu pra uma entrega, só que ele não voltou. Daí um casal aqui de vizinhos vieram aqui na porta de casa e avisaram que ele tinha sofrido um acidente. Só que eles não sabiam o grau do acidente, o que tinha acontecido. Como eu sabia mais ou menos onde ele tava, a minha mãe tava aqui comigo, daí a gente pegou o carro e foi pra lá. Chegando eu só via ambulância, polícia. Então quando eu enxerguei o Rafa, ele estava deitado, os médicos já estavam atendendo, eu não me aproximei muito assim para não atrapalhar também. A minha mãe estava comigo, foi um dia bem conturbado assim, ela estava ali junto com os policiais e tava aquele cara bêbado lá sentado. Eu nem me aproximei muito assim, na verdade eu nem sabia muito o que pensar, eu só queria ver o Rafa, o que estava acontecendo, se ele estava bem, se não estava. Aí os médicos colocaram ele na ambulância. Nisso eles me deram os pertences dele, né? A minha mãe ficou lá no dia recolhendo as coisas, o resto dos pertences do Rafa. Na ambulância, então, daí ele dizia: Paloma, o que aconteceu? Daí eu dizia pra ele: amor, sofreu um acidente, a gente vai pro hospital. Ele reclama muito de dor nas costas. Foi aí que me deu aquele medo, assim, eu digo, pronto, né? Aí na ambulância mesmo eu já liguei pra mãe dele, avisei um amigo pra avisar o restante. Só que não tinha assim como dar muita informação, porque nem eu sabia. Eu só senti ali que eu tava muito angustiada, muito nervosa e não tinha o que fazer. Ele foi pro HPS, ele foi pra emergência, aí ele deram atendimentos, né? E ele foi pra cirurgia. Na cirurgia, então, foram horas de espera. Uma angústia, um nervoso, uma sensação assim de impotência, de não saber o que ia acontecer, eu não poderia fazer nada, eu só poderia estar ali esperando mesmo, porque ficou na mão dos médicos e na mão de Deus. Eu penso isso hoje, sabe? Mas isso veio com uma bomba, então. E terminada a cirurgia, o médico chegou... Eu não lembro muito bem do que ele falou, eu só lembro que ele falou de embolia pulmonar e a gente fez tudo o que deu. Agora a gente só tá esperando ele responder. Bom, depois dessa cirurgia, então, ele sobreviveu, graças aos médicos e a Deus, como eu digo. Então, minha primeira visita, ele tava na UTI. Ele tava com o rosto, metade do rosto completamente, assim, roxa, machucada. Aí eu não sabia muito o que fazer, eu não sabia o que falar, mas depois eu fiquei... Hoje ele me fala, ele não lembra de nada, ele lembra de quase nada desse dia, né? Aí eu chamei um enfermeiro, um técnico ali pra me dar um auxílio, aí ele meio que brincou com o Rafa, assim, e o Rafa dormia, ele falava um pouquinho, dormia. Aí nesse dia eu passei mal, baixou a pressão, daí eu sentei, e esse momento o Rafa lembra. Ele não lembra assim do que a gente falou, mas ele lembra que eu passei mal nesse momento. Aí quando ele ficou um pouco melhor, ele saiu da UTI e foi pra enfermaria. Aí o coração deu uma acalmadinha, assim, mas sempre tinha aquela coisa, né, de... pode acontecer mais alguma coisa. O médico sempre no final das visitas, ele vinha falar com a gente, no caso comigo, né. Pra ser sincera, eu não lembro de muita coisa, porque no momento, assim, tu fica muito nervoso. Eu ficava muito, né? Eu já sou uma pessoa nervosa, tucanada. Mas aí ele foi pra enfermaria, eu dei uma acalmada. Aí eu ia visitar ele todos os dias. E era assim, a visita era de 1 hora, se eu não me engano. E era mais assim pra mexer nas pernas dele, porque ele tava com os fixadores, né? Então ele pedia: amor, bota aqui uma almofada assim, assado. Agora tira. Agora bota de novo, tira. E assim por diante. Então por isso que ele preferia que eu fosse assim nas visitas, né? Pra dar um auxílio mesmo. Então, gente, eu optei por ficar do lado dele, nem cogitei na possibilidade do que poderia acontecer, o que seria da minha vida, o que eu iria deixar de fazer ou não, porque eu queria ajudar ele. E eu sei que hoje eu vejo que a minha ajuda, assim, foi bem importante, né, pra ele. Então eu abdiquei de muita coisa, né, deixei de fazer muita coisa. Eu não tô aqui reclamando, mas eu acho importante vocês também saberem e verem essa visão também pro lado não só de quem sofreu o acidente, mas de quem tava ali do lado dele todos os dias. Então o Rafa ficou muito dependente, como ele já falou. A gente ficou em casa muito tempo, não só ele deixou de fazer muitas coisas, mas eu também deixei. Eu tinha condições de ir e vir, mas no caso eu não podia, porque eu tinha que ficar com ele. Era qualquer coisinha, ele me chamava até para um copo d'água, eu tinha que alcançar. Isso eu tô dizendo lá no início, né, pessoal? Então por ele estar acamado, ele não tinha condições, né, de fazer as coisas.
Então o Rafa ficou totalmente dependente de alguém, ele precisava de alguém 100% do tempo ao lado dele. Ele me chamava a todo instante, então. Ou era pra mexer nas pernas, ou era até pra coçar, ou era pra alcançar alguma coisa, que isso era o mais seguido, assim. Ou era pra tomar banho, ou era pra fazer xixi, porque ele, no caso, ele usava o papagaio, né? Ou era pra trocar a fralda. Pra trocar a fralda, no início foi meio complicado, assim, mas como eu sou organizadinha, né, que eu brinco com isso, já deixava tudo assim organizado, tudo que eu ia precisar pra que corresse tudo bem. Até máscara, gente, eu usei no início, porque o negócio era feio. Mas brincadeiras à parte, que eu sentia naquele momento não era o fato de estar trocando fralda dele, e sim o medo de machucar, porque ele tinha que virar de lado. E eu morria de medo de machucar as pernas dele. E claro que além de tudo isso, de atender ele, né, no que ele precisasse, eu ainda tinha que cuidar da casa. E tinha também os horários da medicação, então foram noites mal dormidas, tanto pra ele quanto pra mim. E mais aquela angústia, aquela incerteza do que ia ser, o que ia acontecer com ele, como é que ele iria ficar. Bom, então falando um pouquinho assim, eu tinha um acompanhamento psicológico antes do acidente, por motivos que não vêm ao caso. Mas o pós-acidente foi muito importante, uma ajuda, só que eu não consegui ir durante um tempo, porque eu não conseguia sair de casa, né? Tinha que atender ele. Mas agora eu já retomei e tá me ajudando bastante. Então depois de uns meses eu consegui sair um pouquinho. O que eu fazia? Eu ia no cinema e voltava, mas eu saía assim com aquela angústia, assim, um receio de que ele precisasse de alguma coisa, mas claro, ficava alguém aqui com ele, um amigo dele, sempre que ficava aqui junto com ele. Mas era uma preocupação que eu não tinha como controlar. Então a gente foi conseguindo sair de casa aos pouquinhos, juntos, né? Eu e ele. A minha mãe sempre nos levava. Mas era uma preocupação assim: será que a cadeira de rodas, será que tem acesso para cadeira de rodas? Será que ele não vai se machucar ainda mais? Porque eu tinha muito medo assim dele se machucar além do que ele já tinha se machucado. Então com o tempo ele foi melhorando e não foi ficando tão dependente de mim. Claro que até hoje ele pede algumas coisas. Algumas coisas, vou ser bem sincero também, que já é o costume. Mas a gente tem que saber trabalhar isso, porque o importante na gente é fazer com que a pessoa se sinta útil de novo e também incentivar ela a fazer as coisas. O Rafa, então, ele nunca desistiu. Isso eu admiro muito. Assim como eu ajudei ele durante esse acidente, ele também me ajudou muito. Porque não foi fácil, gente. Vou dizer que foi bem complicado tu, assim, saber que tu poderia perder aquela pessoa. Eu posso dizer que eu me emocionei um pouco gravando esse vídeo. Eu choro até hoje, não tem como não se emocionar e não sentir o que aconteceu. Mas o bom de tudo isso é que ele pôde contar comigo e ele sabe que ele sempre vai poder contar. E não poderia ser diferente porque eu amo muito ele. Bom, se vocês me perguntarem se foi difícil, foi difícil. Mas eu faria tudo de novo se fosse preciso. Então, gente, é isso. Fica aqui o meu depoimento de algumas coisas que aconteceram, de algumas coisas que eu passei, que eu senti. E eu espero que sirva de reflexão para muita gente. E no próximo vídeo, então, é com o Rafa. Um abraço para todos.